Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna. E tenho esse canal aqui no YouTube como uma tentativa, nesses tempos de distanciamento social e de isolamento, de ajudar, de apoiar os irmãos e amigos em Cristo a fortalecer a sua fé, a serem instruídos na palavra de Deus. Nossa mensagem hoje tem como título Como Salvar Sua Família e está baseada num único versículo da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7, que diz assim: Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A história de Noé é bem conhecida, está narrada nos capítulos 6 a 8 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Diz lá que Deus se aborreceu muito com a perdição da humanidade e resolveu mandar um dilúvio para destruir o mundo de então. E encontrou Noé, que era um homem justo e era temente a Deus, e o avisou, disse: eu vou mandar um dilúvio e quero salvar você e sua família. Então, construa uma arca e leve para esta arca a sua família e mais exemplares dos animais que você encontrar. E assim Noé fez. Só que foram 120 anos construindo a arca. Enquanto ele construía, ele ia pregando para o povo, avisando. Aliás, por causa disso é que o apóstolo Pedro, lá na segunda carta, diz que Noé era um pregador da justiça. Ele pregou, ele avisou, ele anunciou aos seus conterrâneos, ao seu povo, que Deus iria mandar um dilúvio. Mas o povo não aceitou isto, de modo que apenas Noé e sua família foram salvos daquele dilúvio. Noé foi o primeiro homem da Bíblia a ser chamado de justo. Está lá no capítulo 6 do livro de Gênesis. E no dilúvio ele foi o único a conseguir salvar sua família. E com Noé, então, nessa passagem de Hebreus capítulo 7, que é um resumo dessa história de um ponto de vista muito importante, porque aqui diz que Noé construiu uma arca para a salvação da sua família. É daí que nós, então, tiramos esse título, Como Salvar Sua Família. E aprendemos, em primeiro lugar, que para salvar a sua família é preciso dar atenção aos avisos divinos, à instrução divina, à palavra de Deus. Diz aqui que Noé foi divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam. Divinamente instruído, quer dizer, divinamente advertido, divinamente ensinado. Assim é a palavra de Deus. Para salvar sua família, é preciso fundamentá-la na palavra de Deus. Jesus, no Sermão da Montanha, no final do Sermão da Montanha, capítulo 7, versículos 24 em diante, ele conta uma parábola a respeito de um homem sábio e um homem tolo. E o homem sábio foi aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E Jesus diz: esse homem sábio é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Mas aqui na passagem diz também que
Noé foi divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam. E olha que passou muito tempo sem ver aquilo que Deus tinha avisado que ia acontecer. Foram 120 anos, diz a palavra de Deus. Então, para salvar sua família, é preciso ter a visão das coisas que não se veem, que ainda vão acontecer. Por 120 anos, Noé parecia um louco pregando e o povo indiferente. Novamente, podemos citar Jesus, que ele, lá num dos seus últimos sermões, na verdade, o último sermão, ele fala que o dia do juízo será como nos dias de Noé, que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento e estavam completamente indiferentes ao aviso de Deus, aos avisos de Deus, ao juízo de Deus, porque eles não criam. Certamente que a gente pode imaginar assim, que enquanto Noé construía aquela arca, e enquanto Noé pregava e avisava, eles zombavam de Noé. Disse, mas olha, rapaz, quantos anos já se passaram? Né? 40 anos depois de Noé pregar, quantos anos já se passaram e ainda não aconteceu nada do que você está prevendo, do que você está pregando, do que você está dizendo que vai acontecer? Mas a família, diz a palavra de Deus, ela é fundamentada na fé. Aqui em Hebreus, nós temos no primeiro versículo desse mesmo capítulo, a definição de fé que diz assim, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A palavra de Deus tem promessas que ainda não se cumpriram. Então, para salvar a sua família, você precisa crer nessas promessas. Nas promessas que Deus vai sustentar a sua família, que Deus vai proteger a sua família, que Deus vai guardar a sua família, que Deus vai salvar a sua família. Mas aprendemos também nesse versículo 7 de Hebreus 11, que Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus. Para salvar a sua família, é preciso ser temente a Deus. Essa palavra temente, que nós quisemos enfatizar, é em razão de que ela é a única vez que ela aparece no Novo Testamento. Não aparece outra vez. E, quer dizer, na língua grega, evidentemente que aparece várias vezes na versão portuguesa essa expressão temente a Deus, mas o vocábulo do grego que serve para a tradução aqui de temente é único no Novo Testamento e refere-se a um medo santo, a uma espécie de fé no juízo de Deus. Isto é, Noé acreditou na palavra de Deus, acreditou que Deus ia realmente mandar o dilúvio, acreditou que Deus é o Senhor da história, o Senhor da sua vida, o Senhor da sua família, o Senhor do mundo, o Senhor do universo, aquele que deu início e que dará fim à história. Então, para salvar a sua família, você precisa crer que Deus é o Senhor da sua família, que Ele está dirigindo a vida da sua família, que Ele vai dar um destino adequado à sua família, feliz, que uma esperança gloriosa para a sua família. Para salvar a sua família é preciso ser temente a Deus e também levar a sua família a ser temente a Deus. Aprendemos aqui também que Noé, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Para salvar a sua família,
é preciso trabalhar para isso. É preciso construir uma arca. Você está construindo uma arca para a sua família? Durante 120 anos, nós vemos Noé construindo uma barca gigantesca de 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Como dissemos anteriormente, as pessoas achavam que Noé tinha enlouquecido, que estava doido, porque não havia ali nenhum rio, não havia nenhum lago, lugar seco, num deserto, Noé construindo uma arca desse tamanho, uma barca desse tamanho. E, naturalmente, eles pensavam, esse é maluco, é doido. Muitas vezes, a ação do crente e da família do crente é incompreensível ao mundo. Os padrões que nós seguimos na nossa família cristã são diferentes dos padrões do mundo. Lá no mundo eles comem, bebem, festejam, se casam, se dão em casamento, como disse Jesus, são indiferentes aos avisos de Deus, indiferentes à palavra de Deus, indiferentes a tudo que se refere a Deus. Mas nós não, nós tememos o Senhor. Nós cremos que o Senhor é o Senhor da história. E nós queremos construir a nossa família sobre essa verdade. Então, muitas vezes, você precisa construir uma arca. Aliás, na verdade, não é muitas vezes. Na verdade, você precisa construir uma arca. Proteger a sua família. Guardar a sua família das tempestades, das enchentes da vida, dos problemas da vida. Construa uma arca para a sua família. Trabalhe, lute pela sua família. Faça como Noé. Ele trabalhou incansavelmente e pregou incansavelmente durante 120 anos para salvar a sua família. E, em último lugar, nós aprendemos aqui que para salvar a sua família é preciso levar cada membro da sua família a adquirir a justiça que é segundo a fé. Diz aqui, assim Noé condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O apóstolo Paulo diz no capítulo 5 da carta aos Romanos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A glória de Deus muitas vezes ainda não estamos vislumbrando, não estamos vendo, mas como Noé, nós estamos crendo, nós estamos sendo instruídos a respeito de acontecimentos que ainda não estamos vendo, mas precisamos. Aliás, há um detalhe interessante aqui nesta passagem, na história toda de Noé, né? Que a família de Noé poderia ter se recusado a entrar na arca, não é verdade? Podiam ter dito para ele, você é maluco, você é louco, só você que está acreditando nessa história. Nós não cremos, mas eles também creram. Então, essa justiça que vem da fé, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, né? E eram mais 7 pessoas, que é Noé mais 7, como diz o apóstolo Pedro, eram 8 pessoas, a sua família também creu
e a sua família também herdou, como diz Hebreus 7, a justiça que vem da fé. A fé é um meio pelo qual a justiça de Deus vem a cada coração. É o que o apóstolo Paulo diz também na carta aos Romanos, lá no primeiro capítulo, que diz que a justiça que vem a justiça começa na fé, a justiça que vem de Deus começa na fé e termina na fé. Vem de Deus mediante Jesus Cristo, a fé em Jesus. Antes, Paulo tinha dito, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque a justiça de Deus, né, ela vem de fé em fé, porque o justo viverá da fé. A palavra de Deus diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Aliás, nós temos uma passagem em Ezequiel, capítulo 14, que diz que quando Deus decidisse julgar trazer juízo sobre a terra, sobre o povo, a justiça de Noé seria suficiente apenas para ele. E realmente é assim. Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Então é preciso, para salvar a nossa família, que levar cada um dos nossos filhos, levar a nossa esposa, levar cada membro da nossa família a aceitar Jesus como Salvador pessoal. Aliás, o título da nossa mensagem precisa ser explicado, porque, na verdade, nenhum de nós pode salvar a si mesmo e salvar a sua família, porque quem salva é só Jesus. Mas você pode construir a sua arca. Então, construir a arca é a maneira de salvar a sua família. E como é que você constrói a arca? Fundamentando a sua família sobre a palavra de Deus, crendo nela, praticando. Como é que você pode salvar sua família? Você precisa crer que Deus é o Senhor da história, é o juiz de todos os seres humanos, não é? E você precisa crer nas promessas de Deus, na visão das coisas. Você precisa ter a visão das coisas que não se veem. Para salvar a sua família, você precisa lutar por ela e mantê-la dentro da arca. Para salvar a sua família, você precisa levar cada pessoa a aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Amém?